Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, estou aqui para falar do debate de ontem, que tive, antes de ontem, né? Que tivemos com o nobre Antônio Miranda. Na verdade, não vou comentar sobre o debate, tá? O debate está lá. Eu acredito que o próprio debate fala por si, tá? Fala por si. Na verdade, o que eu quero falar aqui é sobre o vídeo do nosso nobre professor José Alessandro e também meu amigo professor Ronaldo. O nobre professor José Alessandro, ele fez um vídeo falando que no debate nós, principalmente eu, digamos assim, eu e o professor Euler, ficamos presos ao argumento gramatical. Isso não é verdade, tá? Todo respeito e com todo carinho, professor José Alessandro, como um grande acadêmico que é, tá bom? Quero deixar isso aqui muito bem claro. Na verdade, eu já iniciei o debate, na minha primeira fala, apresentando uma refutação aos argumentos miticistas, quebrando aquela ideia de que Jesus foi uma invenção por Roma. Eu já entrei com esse argumento. Há quem diga que isso não tem nada a ver com o testemunho flaviano. Quem fala isso desconhece o argumento. Quando eu citei o Joseph Etzel, teve até comentário lá no debate, no vídeo do debate, tem um comentarista que falou que o Etzel não cita o testemunho flaviano. Essa pessoa não leu o Etzel. Ela não leu o Etzel. Não leu. Eu apresentei um outro argumento, que foi a questão documental, de que os manuscritos que temos de Joséfo, os manuscritos mais antigos, para ser mais preciso, eles contêm o testemunho flaviano. Portanto, para alguém provar que você tem ali uma fala criada pelo cristianismo, este alguém precisava apresentar um documento antigo do testemunho flaviano que existisse sem o testemunho flaviano. E aí o nosso nobre professor Alessandro pecou mais uma vez. Por quê? Porque primeiro ele fala que não sabe se fui eu ou se foi o Euler que falou. Já é um problema aí, porque você tem que ter muito cuidado quando vai falar da fala de alguém, você tem que pontuar quem falou e o que falou. O professor José Alessandro falou que eu apresentei o argumento de que não tinha os documentos originais de Flávio Joséfo, os manuscritos originais, e por isso nós nem podíamos defender os evangelhos também, porque não existem documentos originais dos evangelhos. Aí o nobre professor Alessandro foi displicente na minha fala, porque não foi isto que eu falei. Eu falei o seguinte, olha só a minha fala. Eu falei, se o testemunho flaviano é uma leitura criada pelo cristianismo, então me apresente um manuscrito original ou antecedente aos que temos, que apresente a obra de José sem o testemunho flaviano. Observe bem a conjunção alternativa. Apresente um manuscrito original ou um que seja antecedente aos que temos. Foi essa a minha fala. Por quê? Porque quem me acompanha sabe, bem sabido, nós sabemos que não existem documentos originais. Nós nos pautamos nos mais antigos que se tem. Então eu não falei que tinha que ter o original. Não foi isso que eu falei. O professor José Alessandro até pediria para o Amado rever a sua fala. Claro, se o Amado não quiser rever também não tem problema. Mas não foi isso que eu falei. Tá? Não foi isso que eu falei. Ademais, eu apresentei testemunhas hostis ao Jesus cristão, testemunhas hostis ao Jesus cristão, isto é, obras de acadêmicos que dizem que Jesus foi uma invenção de Roma e que estes acadêmicos não cristãos que dizem que Jesus foi uma invenção de Roma, estes mesmos acadêmicos defendem o testemunho flaviano.
dizem que o testemunho flaviano é verdadeiro. Eles usam isso justamente para dizer que Roma criou o Jesus histórico com base em Joséfo, ou seja, que Joséfo foi uma base para a criação do Jesus cristológico, que seria um Jesus inventado por Roma. Mas para isso, a pena é de Joséfo. Eu apresentei as testemunhas hostis. E o nobre professor José Alessandro, seguindo agora o meu amigo professor Ronaldo, diz que nós nos detemos ao elemento gramatical. Eu estou falando aqui, observe que eu estou falando de coisa bem resumida. Eu apresentei mais de 20 argumentos, além do argumento gramatical. Mas ele diz que a gramática não serve para identificar o testemunho flaviano, para confirmar o testemunho flaviano. Aí o nobre professor José Alessandro, com todo carinho, tá? Ele passou desapercebido do elemento gramatical dentro de uma análise textual, dentro de uma identificação textual. Porque para identificar um autor, isso que eu estou falando aqui é regra, isso é regra. Para se identificar um autor de uma determinada obra, analisa-se o estilo, a estrutura da obra. E na estrutura da obra está o elemento gramatical, o estilo da linguagem, a fraseologia, que é o que chamamos de digitais do autor. É isso que está incluído, imbuído do elemento de pesquisa para a identificação de uma obra. Ok? Quando o nobre professor José Alessandro e o meu amigo professor Ronaldo dizem que existem citações naquele mesmo estilo em Eusébio de Cesareia, isso não descredibiliza a obra de Joséfo. Por que não descredibiliza a obra de Joséfo? Porque existe a mesma fraseologia, o mesmo estilo em Eusébio de Cesareia, mas não existe única e exclusivamente naquela peça de Joséfo, a saber, no texto flaviano. Existe em quase toda a obra de Joséfo, existe aquela mesma linguagem. Então, o fato de existir em outro autor não significa que esse outro autor inventou Joséfo. Por quê? Porque esse mesmo estilo existe em muitas obras de Joséfo. Ou melhor, em muitas falas de Joséfo, em outras falas de Joséfo, que não no testemunho flaviano, mostrando que é um estilo josefiano. Então, o que nós, defensores do testemunho flaviano, temos? Nós temos documentos, nós temos provas. O que os não defensores não têm? O que eles têm? Absolutamente conjecturas. Nada mais conjecturas. Eles não têm prova, não têm documentos. Mas, está aí, eu não vi o vídeo completo do nobre professor José Alessandro. Eu pediria que quando o nobre fosse fazer uma análise, ele pontuasse até a fala, para não falar assim de forma solta, né? De forma solta. Houve uma análise no canal do biólogo, tá? E eu não quero falar aqui da análise do canal do biólogo, porque foi uma análise feita por ateus e agnósticos, e a probabilidade de um ateu e um agnóstico atentar para os argumentos que eles sejam hostis é nenhuma. Observe que em momento algum eles atentaram para os muitos argumentos que nós apresentamos, ou seja, fizeram uma análise parcial e sem problema. Quanto ao Antônio Miranda, eu o convidei para que nós debatamos só eu e ele, para que só eu e ele tenhamos um debate sobre o testemunho flaviano, e ele ficou de ver a posteriori. Ele estava fazendo os trabalhos da faculdade, mas quando concluir os trabalhos da faculdade, não sei quando, depois ele falou que nós estaríamos fazendo o debate apenas eu e ele. Por quê? Há quem diga que eu e o Euler tiramos vantagem, porque o Miranda era apenas um, mas não, é muito pelo contrário. Quando se tem 3 debatendos, você tem argumentos diferentes ali, ou seja, eu não conseguia concatenar um argumento meu, o Euler não conseguia concatenar o argumento dele, e o Antônio Miranda conseguia pegar o argumento dos dois e fazer a sua análise, tá? Então, nós estaremos fazendo um debate
eu e o Antônio Miranda, só nós dois, e aí a gente vai trabalhar tudo que envolve o testemunho flaviano, tá bom? Quero deixar aqui, mais uma vez, os meus agradecimentos ao Antônio Miranda pela sua maestria no debate, tá? Pelo seu respeito, pela sua postura acadêmica digna dos meus elogios e dos meus respeitos como professor, como acadêmico, tá bom? Esse vídeo aqui não é para comentar o debate em si, mas para fazer um comentário do que vi aí sobre o meu amigo Ronaldo e também o meu amigo professor José Alessandro, que também são grandes acadêmicos. Mas quero repetir aqui, parabéns, Antônio Miranda, você foi brilhante no debate, tá? O fato de alguém ser brilhante no debate não significa dizer que ganhou o debate, nem que perdeu, tá? Quero deixar isso aqui muito bem claro. Mas você foi um grande debatedor, um homem honrado que ganhou o meu respeito. Deus abençoe a todos e aguardamos o debate com o Antônio Miranda. Vou dar um jeito no meu computador não presta, gente, não presta, ele não tem webcam, não tem webcam no meu computador, tá? Eu uso uma câmera eu uso uma câmera à parte e o meu OBS não estava funcionando, não tive como apresentar os meus esboços e não tive como, por mais que o biólogo tenha falado, não, mas você poderia usar direto no computador. O meu computador não tem webcam, então seria impossível apresentar o esboço, tá bom, no debate. Eu vou providenciar um computador para mim e vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo no coração, quero deixar aqui os meus agradecimentos ao canal Contradizendo o Preterismo e ao meu amigo Francisco Fidelis por terem colaborado com o canal, pagaram minha internet, na verdade, esses homens. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.